Alô, alô. Muito boa noite a todos. Que Jesus possa nos iluminar, nos inspirar, nos abençoar e agradeço a todos vocês por estarem conosco aqui juntos nesta sexta-feira, para que a gente possa estudar, aprender um pouco mais sobre os ensinos de Jesus. O Espiritismo é uma doutrina que se encontra nos livros e precisa ser estudada. Trata-se, pois, não só fazer sessões, provocar fenômenos ou procurar médiums, mas sim o Espiritismo é debruçar o pensamento sobre si mesmo, analisarmos as concepções espíritas do mundo e reajustar a nossa conduta aos ensinos da moral que aprendemos aqui no Espiritismo. Esta é uma frase de José Herculano Pires. No Espiritismo, a gente aprende que nós, como seres encarnados, nós somos divididos em espírito, perispírito e corpo físico, tá? Então, nós temos essas três divisões. E a comunicação entre o perispírito e o corpo físico, ele se dá através do pensamento. Essa comunicação aqui, ela se dá através do pensamento. E o espírito desencarnado, ele é dividido em espírito, né, e perispírito, não tendo o corpo físico. Mas a questão da mediunidade em si se dá quando esse espírito desencarnado, a mediunidade que a gente entende, né? É quando esse espírito desencarnado, ele influencia o corpo físico desse cara aqui encarnado. E vice-versa, tá? Vice-versa. Também a mediunidade pode ser esse carinha aqui desencarnado influenciando diretamente no perispírito do encarnado. Novamente, né? E vice-versa. André Luiz, ele nos fala que a Terra, ela está envolvida em um oceano de pensamentos. E nesses pensamentos é que se encontram, bem dizer assim, né, a mente humana, o pensamento humano. E é aqui que deriva todas as vontades, todas as influências, todos os sentimentos, né, do espírito, encarnado no caso, ou desencarnado. E temos essa situação de influência um com o outro. Então, o que a gente tira de conclusão? Que eu não sou só médium espírita, se eu sou espírita. Não sou só médium dentro de uma sessão mediúnica ou dando passe. Eu não sou só médium, enfim, nos trabalhos espíritas. Qualquer local onde eu estiver, eu sou médium. Qualquer religião, eu sou médium. Enfim, se nós analisarmos, eu sou médium, eu estou sofrendo essa influência quando eu estou num canal do YouTube, no Facebook, na internet, né? Quando eu estou em conversa com os meus amigos, no trabalho, em qualquer momento eu estou recebendo estas influências. Por que a gente precisa entender isso daqui? Para resumir que todos nós
somos médiums. E é justamente o que a gente vai conversar aqui essa noite, é sobre mediunidade. Mas a gente fez essa introdução para abrir a nossa mente, para que a gente entenda que o médium não é só aquele cara que escreve livro, ou aquele cara que vê espírito, ou aquele cara que sente o mundo espiritual, né? Que aqui faltou na minha explicação, né? Que às vezes esse cara, quando o encarnado ele sente ou vê por esse carinha aqui que é o perispírito, ele acaba vendo o mundo espiritual, né? Então, não é só esse daí é uma mediunidade mais ostensiva, mas todos nós estamos diante dessa lei. Então, todos nós, resumidamente, somos médium. Na questão da mediunidade, todos nós queremos, esperamos as realizações sublimes, as conquistas gloriosas, enfim, os trabalhos de vulto. Resumidamente, se analisarmos a mediunidade, todo mundo quer ser o Chico Xavier. Mas não o Chico Xavier que no dia 24 de dezembro pegava uma comidinha lá e ia lá na favela visitar os pobrezinhos, conversar com eles, passar a ceia do Natal. Não o Chico Xavier que tinha um serviço que ganhava pouco. Por quê? Porque ele para não se cansar muito fisicamente, para ele conseguir ficar até altas madrugadas escrevendo livro e tal. A gente quer ser o Chico Xavier famoso. Aquele que dava entrevista na Globo, que todo mundo ia lá perto, ia abraçar e tal. Mas não olhávamos o que vinha por trás. Aí vem a questão, como que a gente faz uma construção sem a base? Como que a gente quer participar, né, chegar no final de uma corrida sem participar da largada? A fé é um amontoado de promessas sublimes, mas que não representa realização propriamente dita. A gente pode sair dessa noite aqui da nossa conversa, olha, eu quero mudar totalmente a minha vida. Olha isso daí que o Jefferson falou aí, ó, abriu minha mente, eu vou mudar completamente a partir de hoje. Mas essa frase em si, acabamos de ler um livro e tal, esse desejo em si não é a realização. A realização em si é no dia a dia. Como que a gente faz quando a gente precisa construir uma casa? Primeiro a gente vai lá, compra o terreno, depois a gente pega, compra os materiais, bom, primeiro também contrata engenheiro, arquiteto, né, faz os cálculos. Aí a gente compra os materiais, coloca o tijolo aonde? Para construir as paredes. Pega o telhado e usa a telha. Não adianta eu querer usar a telha para fazer a parede, o telhado colocar tijolo, que não vai dar certo. Então temos que ter uma série de etapas, cumprir uma série de requisitos, para que chegue no final, tenha acabamento bom, né? Cuide bem no final, né? Para que chegue no resultado satisfatório ao final da construção. E é, da mesma forma, a nossa vida espiritual. Como que a gente não vai atentar para os princípios, né? Porque não se vê primeiramente, né? Muitos de nós até pretendemos que seja desenvolver a mediunidade ostensiva, mas só para ter o reconhecimento das outras pessoas, né? Sem nos lembrarmos que a vida espiritual não funciona com forças cegas, né? E nós precisamos de disciplina, de trabalho, de preparação. Muitas vezes a gente quer até ver espírito, ouvir, falar, quer um intercâmbio completo com o mundo espiritual, mas a gente tem ouvido o nosso filho, a nossa esposa dentro da nossa casa? Eu quero falar, né, com os espíritos, mas eu tenho conversado com o pessoal do meu trabalho, com o meu vizinho, com os meus parentes que estão necessitados de ajuda. Eu quero trabalhar em prol à humanidade, mas eu chego lá no meu serviço, eu saio 5 horas da tarde, quando é 4 horas eu já começo a enrolar o trabalho para chegar logo às 5 horas e ir embora. Eu vou no banheiro lá, demoro 40 minutos para voltar no meu trabalho. Será que eu estou pronto para esse trabalho? Ou eu preciso começar, iniciar mais do começo, se nós podemos dizer assim, né?
Se nós queremos acesso aos planos superiores, precisamos abandonar os impulsos inferiores. Há vários processos mediúnicos, mas muito antes de qualquer mediunidade aflorada ou ostensiva que seja, precisamos desenvolver a capacidade de amar qualquer trabalho, independente de qual seja. Amar as pequeninas obras antes de se preocupar com as grandes. E é claro, né, colocar a vontade de Deus acima das nossas. Porque a gente brinca, né, que é só quando a gente estiver no sábado à noite, 8h30 lá, acabando de se trocar para ir numa formatura, num casamento, naquela festona que a gente vai encher a pandu lá, né, encher a pança sossegadinho. Aí liga alguém no nosso telefone, ó, vem aqui em casa que eu preciso conversar com você, preciso de uma ajuda e tudo mais. E a gente pega, arranca a nossa roupa, troca de roupa e vai até a casa da pessoa para ajudar ela. Só ali que a gente vai ter certeza que a gente realmente está pronto para ajudar as pessoas que precisam e esquecer as minhas vontades e satisfazer as vontades de Deus em primeiro lugar, né? Até porque, se nós formos ver também, tanto nós encarnados como os desencarnados, nós fazemos parte de uma grande família de vivos. Somos criados da mesma forma e temos a única coisa que diferencia uns dos outros, nós encarnados para os desencarnados, é o corpo físico. E vamos analisar como se fosse uma planta, o corpo físico como se fosse um vaso, tá? E a planta que está ali plantado ali dentro é o espírito. Se eu pego e quebro o vaso, mudou alguma coisa? A planta que estava ali plantada, se era uma rosa, mudou? Ou não continua sendo uma rosa? Se era uma orquídea, se era um cravo, se era o que quer que seja, continua sendo a mesma coisa. Então, a gente precisa entender que desencarnado não é santo. Desencarnado, se a gente vê a sociedade humana com os defeitos, com as falhas que tem, a gente entende também que os desencarnados é da mesma forma. Então, a gente entende isso daí, né? Desencarnado não é santo. E o que eu preciso fazer a partir de hoje? Eu preciso fortalecer a mim mesmo, fortalecer a minha capacidade, o meu entendimento, a minha habilidade, o meu autoconhecimento em saber quais são os meus pontos fortes, quais são as minhas virtudes, quais são os meus pontos que eu preciso desenvolver. Por quê? Porque eu me tornando mais sábio de mim mesmo, mais capaz, mais dono da minha mente, mais ponderado e mais sensato, eu fico menos à mercê da influenciação espiritual. E como que eu faço isso? Através do autoconhecimento, e como que eu consigo cada vez expandir? Fazendo o que nós estamos fazendo aqui hoje. Estudando, aprendendo, nos exercitando, lendo um livro, ouvindo seminários, palestras no YouTube, enfim, analisando através do autoconhecimento as minhas atitudes e tudo mais. Através dessas situações, eu consigo ser mais senhor de mim mesmo. Atentarmos para a nossa divindade, para o nosso potencial, e a gente esquecer e não ficar achando que os espíritos é que precisam resolver os nossos problemas, né? Até porque a possibilidade de trocar emoções com o plano espiritual não é realização propriamente dita. E nem imprescindível à vida humana, né? Porque a boa utilização da mediunidade, por incrível que pareça, não está no fenômeno em si, e sim em sermos instrumentos fiéis de Deus. Adianta eu chegar aqui para o Abelinho, por exemplo. Ó, Abelinho, esse centro aqui, o Allan Kardec, espiritualmente falando,
Olha, são 5 andares aqui. O primeiro andar é só de espíritos que acabaram de desencarnar, que estão passando pelos tratamentos e tal. O segundo andar são de espíritos que estão fazendo curso de não sei o que e tal, tal. Trouxe conhecimento para alguém, assim? Informação útil para alguém, assim? Evoluiu alguém? Como um livro de André Luiz e tal? Ou se não, olha, o mentor da casa está falando assim para mim, para vocês fazerem isso, isso, isso. Muda alguma coisa? A mediunidade não é isso, até porque se eu faço essas coisas, se eu estou falando para alguém isso daí, no fundo é porque eu quero mostrar que eu estou vendo alguma coisa que outra pessoa não está vendo, ou que eu estou ouvindo alguma coisa que outra pessoa não está ouvindo. Se eu tenho a clarividência, no caso, se eu vejo espíritos, o meu trabalho é eu chegar, eu estou andando na rua com o meu carro, de repente eu vejo uma mãe com um filho pequeno e um espírito ali a obsediar, né, a atrapalhar ali a vida deles. Eu paro o meu carro, vou ao lado deles e começo a conversar, tanto com a mãe e o filho, como com um espírito desencarnado. Se eu ouço os espíritos, eu estou lá, sentadão, lá em casa, tranquilo, assistindo meu futebol, meu filme, minha série lá no Netflix, minha novela. Aí, de repente, o meu mentor vira para mim e fala assim, vai lá na casa do teu primo lá, que ele está precisando de uma ajuda, ele está precisando de um conselho. Vai no teu vizinho, dá uma cesta básica lá para ele está precisando, está passando fome. Isso sim é sermos instrumentos fiéis de Deus, né? A mediunidade em si é meio de comunicação. E Jesus falou o quê? Eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus falou assim, eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará e achará pastagens. Entrará, sairá, né? E, enfim, ou seja, a mediunidade em si é meio de comunicação. E a gente viaja na batatinha, achando que só quando eu mudar de emprego é que eu vou conseguir ter paz. É só quando eu sair da minha casa que eu vou conseguir estudar mais, me melhorar, enfim. Só quando eu mudar de centro, só quando não sei o quê. E a gente coloca essas desculpas na nossa vida, adiando a nossa melhora. E o que no ensino de Jesus ele nos fala? Que é só Jesus que nos traz o caminho. É só vivendo como ele ensinou, nos exemplos que ele nos deu, que a gente vai encontrar realmente o equilíbrio necessário para utilizarmos a mediunidade ou qualquer uma coisa que seja de forma boa. A gente só vai utilizar a fala, o olhar, os passos, as mãos, enfim, de uma forma boa, quando a gente colocar na vontade de Deus, ou de Jesus, né? Colocar nos ensinos de Jesus, né? Para a nossa vida, né? Bom, e sem Jesus? Sem Jesus, a mediunidade, como qualquer outra coisa, né? No caso, a mediunidade, realmente é simples meio de comunicação, que pode ser usado por quem? Por qualquer um. Pelo bêbado, pelo Zé da esquina, pelo drogado, porque a mediunidade é uma característica inerente a qualquer ser humano. Chico Xavier tinha uma frase interessante. Ele dizia assim, que o telefone toca de lá para cá, não é que ele falava? Mas isso daí é só pelo trabalho que ele fazia lá de comunicação com os espíritos para carta, né? A mãe lá, a dona Joana, queria uma carta do Zezinho que tinha desencarnado. Então o Zezinho lá no plano espiritual precisava vir até a dona Joana, até o Chico, para passar uma carta para a dona Joana ou mandar alguém. Então, nesse caso, o telefone tocava de lá para cá. Mas a nossa mediunidade em si é um telefone que a gente deixa tocando lá no mundo espiritual. Aonde que ele fica tocando? É baseado no nosso pensamento. Se eu estou num pensamento de paz,
de alegria, de tranquilidade, de harmonia, está tocando lá, num lugar de paz, de harmonia, de bondade. Agora, se eu estou num pensamento do lodo, vamos dizer assim, né? De ódio, de revolta, vingança, não sei o quê, vai estar tocando aonde? Lá, né, também. Com certeza, em qualquer um dos lugares que tiver, ele vai atender. Alguém vai atender. Basta nós escolhermos aonde que a gente vai deixar o nosso telefoninho lá tocando. É uma escolha nossa, né? E aí, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que a espiritualidade está sempre aí para ajudar. E que nós temos a consciência que nos desperta o entendimento da vida. Mas quando a gente não quer ouvir a nossa consciência, são os espíritos a nos chamar para Deus, vivemos na animalidade, vivemos nos nossos instintos, né? nos nossos passados, vamos dizer assim, né? E aí o que a gente fala? A carne é fraca. Mas a carne em si não é nada. A carne, se o espírito sair, desprender da carne, o corpo cai no chão e acabou. Todas as nossas falhas ou as nossas virtudes são características nossas, do nosso espírito. E a gente não pode colocar desculpas, né, na matéria em si, né? O desencarne surpreende-nos na forma como a gente cultivou, nas nossas formas de pensar que tínhamos quando estávamos encarnados. Se eu, quando encarnado, alimentei interesses mesquinhos da vida humana, enfim, né? Só queria as sensações e tudo mais, com certeza estarei, quando desencarnado, na condição de desequilibrado da mente. Bom, e aí como isso é um tanto quanto comum, né? Por não nos atentarmos nessa realidade e da importância que é a nossa mente, por causa disso, há tantos desequilibrados da mente, há tantas brigas dentro do centro espírita ou em qualquer igreja. As igrejas evangélicas, no caso, cada hora abre uma com nomes diferentes, né? Enfim, casais, né, também se unem com uma semana, com um mês, com um ano se separam. Enfim, por quê? Porque vivemos nesses centros passageiros, né? Vivemos somente nas sensações, né? Vivemos nos desajustes, há tantas famílias, guerras entre as nações, né? Por quê? Porque o que manda é a matéria, é o dinheiro, é o poder, é o sexo, o que quer que seja, né? Satisfações dos prazeres terrenos de uma forma geral, né? E da mesma forma, como a gente vive tudo nessa situação, né? Uma grande parte da humanidade, quando entra para a parte da mediunidade, é a mesma coisa, né? Sem qualquer preparo, tentamos a travessia na nossa vida, sem nos atentarmos para essa realidade das forças invisíveis, né? Da mesma forma como uma pessoa que sai na rua precisando de um conselho. E aí, ela pega e sai na rua e encontra a primeira pessoa que ela encontra na rua, ela pede o conselho para ela, se esquecendo que não é só porque não é todo mundo que está na rua que é capaz de dar um conselho para alguém. Se a máquina mais simples da Terra precisa de um curso, precisa de um operador qualificado para operar, por que a gente acha que a mediunidade, que é a nossa essência, não precisa desse adestramento, desse pensamento, dessa atenção nossa, né? A comunicação entre encarnado e desencarnado, ele sempre existiu, e é a lei de afinidade que cola, que junta um espírito no outro. E aí vem a questão: sem os valores da preparação, nós encontraremos a companhia de quem? Daqueles que fogem dos serviços educativos do Senhor. Sem a bênção da responsabilidade, encontramos quem? Os irresponsáveis. Se eu vivo na indisciplina, minha companhia é de quem? Dos indisciplinados. Por isso
é que Deus deu o livre-arbítrio para a gente. É nós que escolhemos a companhia espiritual que queremos através de nós mesmos, das nossas tendências, dos nossos pensamentos e da nossa vontade, né? Bom, e o que a palestra precisa deixar de conhecimento, de informação para nós, é que desde já, mesmo estando encarnado, nós vivemos a vida espiritual. Apesar de estarmos encarnados, já vivemos essa vida espiritual. E que a mediunidade não é uma característica da carne transitória, e sim é a forma como o espírito se manifesta na sua essência. Ou seja, entendendo da mediunidade, entendendo essas questões que envolvem a nossa mente, a nossa vontade, as nossas vibrações em si, entendemos a nossa origem, entendemos o que somos nós de forma mais pura e mais correta, sem rodear, vamos dizer assim, né? Se eu quero o desenvolvimento superior, eu preciso abandonar os planos inferiores, e se eu quero a conversas com os sábios, eu preciso também intensificar os conhecimentos, né? O que adianta eu, Jefferson, aqui ó, querer chamar os 5 últimos prêmios Nobel de Física para conversar? Eu chamo eles para eu conversar e eu aqui ó, com esse conhecimento meu de física que eu tenho, de lembrança de 15 anos atrás, de quando eu estava no colegial. Eu vou conseguir conversar com eles de forma legal? Eu vou ouvir o que eles têm para me passar? Eles vão falar muita coisa que eu não vou entender nada. E é a mesma coisa espiritualmente falando. Eu preciso me instruir, me elevar, para eu poder ouvir, sentir e entender o que os espíritos bons estão falando para mim. Tem uma frase bem fora, né, que as pessoas acabam dizendo, que as pessoas comentam que o Chico só era o Chico porque tinha Emmanuel por trás dele. Está completamente errado isso. Porque Emmanuel, por exemplo, só estava junto com o Chico porque o Chico era o Chico. Se Emmanuel desse uma orientação para o Chico, ele falava, não vou ouvir isso aí não, vou agir dessa forma como eu quero. Desse outra orientação para o Chico agisse da forma como ele quisesse de novo. O que o Emmanuel ia ficar perdendo com o Chico? Então, essas questões que a gente precisa entender. Se a gente quer a influência do bom, do equilibrado, do ponderado, eu preciso estar pronto para ouvi-lo e com vontade de aceitá-lo, aceitar a orientação que ele nos fala, né? Até porque os espíritos evoluídos, eles não estão lá tocando harpa, né? Eles têm muita coisa mais importante para fazer na Terra do que ficar, bem dizer assim, né, batendo carroceria com aquelas pessoas que não querem ouvir. É por isso que funciona a lei de afinidade. Sem a afabilidade, sem a doçura, sem a mansuetude, não vamos conseguir ouvir os mansos, os afáveis, os doces, os bondosos, enfim, né? Só consegue receber quem está pronto. Eu não sei de vocês, pessoal, não conheço a parte financeira de todos vocês, mas para mim, me ajudaria bastante se eu recebesse uma maletinha contendo 200 mil reais dentro. Dava para pagar algumas contas, alguma coisinha assim. Eu estou andando na rua, uma pessoa coloca lá 200 mil reais dentro de uma maletinha. Eu estou andando lá na calçada, a pessoa solta ela lá do 10º andar de um prédio. E ela, de repente, ela cai na minha cabeça. O que vai acontecer comigo? Vou morrer. Eu vou morrer.
Mas eu não precisava dos 200 mil reais? Ele não veio até a mim? Não chegou até a mim? Mas eu estava pronto para receber ele? Eu estava preparado? É a mesma coisa. Se não estivermos prontos, a gente pode conversar aqui durante 10 horas, 20 horas. Se eu estiver preocupado, ouvindo alguma lição, alguma coisa aqui, e eu estiver preocupado com a louça que eu tenho que lavar, que eu tenho que acabar logo a palestra para eu ir embora, para eu tomar passe, para eu ir embora, para ficar em casa lá, para eu dormir logo. Se eu estiver preocupado com o meu serviço de amanhã, se eu estiver preocupado com o meu filho que ficou não sei o quê, não vai adiantar nada. Por quê? Porque eu não estou... Está entrando num ouvido e saindo pelo outro. Se eu estou lendo um livro e eu estou com o pensamento lá longe, não está adiantando nada aquela leitura. Então, estas questões que tem que ficar para nós, esses conhecimentos têm que ficar para nós. Só a partir do momento que a gente está pronto, que a gente consegue absorver, que a gente consegue receber. E aí, a partir do momento que a gente compreende essas coisas, estas questões, fica muito mais fácil a gente viver, né? A doutrina espírita, ela não é uma religião da Terra. Fazemos parte de um movimento mundial de libertação de consciência. Essa é a função do Espiritismo. A libertação, a amplitude da nossa consciência, né? Para os valores da vida eterna, os valores imortais, né? E temos. O valor mediúnico em si não é dom de privilegiado, como a gente já viu, é qualidade comum a todos e a boa utilização dela depende única e exclusivamente da nossa boa vontade, né? Que a gente consiga estar sempre com a boa vontade de agir, porque o homem, na sua vida material, o que ele faz? Ele constrói cidades, estradas, muitas vezes por vales gigantescos, cortando as montanhas, rasga leitos dos rios para transferir a água para lugares onde não chega, onde tem escassez da vida, dificuldade. E por que a gente não faz a mesma coisa com a parte espiritual na nossa vida? Por que não estreitarmos, construirmos estradas de puro relacionamento fraternal entre os seres humanos, edificarmos realmente no nosso coração as construções sólidas dos ensinos de Jesus, de modo a estarmos fortalecidos contra os ataques, porque isso daqui, essa influência que acontece entre encarnado e desencarnado, ela pode ser tanto da parte boa como da parte ruim. Depende de nós selecionarmos o que é que nós vamos sentir. Entendermos que a gente não precisa apavorar, né, e querer espalhar aos quatro cantos, ou agir de forma muito acima das nossas possibilidades, do nosso conhecimento. A gente tem que entender que somente quando o fruto está pronto, quando o fruto está maduro, é que as sementes estão prontas para ir para a terra, serem plantadas e darem e nascerem as plantinhas em si, né? Esqueçamos o falar muito e fazer pouco, e o falar, e no caso, o fazer, né, no caso, não é só dar sopa no centro, não é só fazer palestra, não é aplicar passe, não é só esses trabalhos, participar de campanha, Alta de Souza, enfim. Porque esses trabalhos, eles são muito pouco tempo em relação ao nosso dia, à nossa semana. O nosso trabalho, as construções que a gente tem que fazer, é de fraternidade, de renúncia, dentro da nossa casa. No perdão com os nossos amigos, na convivência com os nossos colegas de trabalho, na harmonia com os nossos vizinhos, enfim. É esse o verdadeiro trabalho que devemos ter. Em todos os lugares que estivermos, transformemo-nos na vontade de Deus.
tenhamos atenção. Todos nós que estamos aqui, transformemo-nos na vontade de Deus. E jamais deixemos quebrar o fio de luz que nos liga ao bem. Porque uma vez quebrado, o fio de luz que nos liga ao alto é muito difícil de restabelecê-lo. Às vezes, com certeza aqui no Allan Kardec também deve ter casos, né? Lá no Eurípides tem o coral, o trabalho do coral. A gente vê, às vezes as pessoas começam, fazem palestras, participam do estudo, dão um passe, participam do coral, enfim, trabalha nos trabalhos da casa. Aí, de repente, não sobra mais tempo de participar do coral, porque tem 3 vezes por semana que ensaiar, tem que fazer não sei o quê, então não dá para continuar. Aí depois, está muito difícil, porque nasceu não sei o quê, porque eu estou tendo que fazer isso, fazer aquilo outro, então não dá para eu participar mais dos estudos. Como eu não estou participando dos estudos, eu não posso mais fazer palestra. Como eu não posso fazer palestra, eu não passo mais o passe, e quando vai ver, a pessoa está fora do centro. Então, aproveitemos esse fio de luz que nos liga a Deus. Todos nós que estamos aqui, continuemos nas frequências, na casa, no estudo, no aprendizado, porque depois de quebrado, é difícil de refazer, de religar. Muitas vezes a gente nem percebe que desligou ele. E a gente precisa entender e nos atentar para que nunca o egoísmo, a vaidade ou a falta de conhecimento, quer que seja, ou os prazeres do mundo, nos impeçam de espalhar ou refletir a divina luz. Que tenhamos a certeza de que quando a gente serve a Deus, que quando a gente se aprimora, quando a gente está em trabalho, no bem, com o pensamento voltado a Deus, estamos servindo a Deus e estamos para Deus, assim como as pedras preciosas estão para o sol. Porque quanto mais pura é a pedra, maior é a capacidade dela de refletir o brilho solar. Portanto, que nós consigamos, através desse estudo, através do aprendizado, do aprimoramento constante, da nossa transformação, que a gente consiga cada vez mais uma pureza interior tal que em qualquer lugar que a gente esteja, a gente consiga ser a luz de Deus a iluminar os nossos irmãos que estão à nossa volta. Muita paz a todos, muito obrigado. E quem quiser essa palestra, a gente pincelou algumas coisas, é o capítulo 9 do livro Missionários da Luz, de André Luiz, chama Mediunidade e Fenômeno. Alexandre, que é o instrutor espiritual de André Luiz naquele livro, ele faz esta palestra para irmãos como nós, que estão encarnados e estavam em sono físico. Tá certo, pessoal? Muita paz a todos. Tenhamos um maravilhoso final de semana. Deus abençoe.